Aê, estamos de volta. É mais uma manhã especial, gloriosa, né? Na qual nós seremos mais uma vez inundados pela palavra e pelo Espírito de Deus, pela unção do Espírito. Essa dupla poderosa que nos acompanha e nos faz caminhar seguro nessa jornada, nesse mundo que nesse momento apresenta tantas ameaças, né? Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, ao contrário, nós somos da fé, nós somos daqueles que avançam em direção à nossa salvação ou à salvação da nossa alma. Nós caminhamos diariamente na certeza de que a nossa mente, sendo renovada pela palavra, ela será capaz de produzir, né, através da inspiração do Espírito, as ações necessárias para vencermos o mundo e suas ameaças. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida todos os dias, né? Bom dia para você que me acompanha, bom dia para você que está chegando agora. Bom dia, Viviane Vidigal, Claudinha Frois, bom dia, Michele Eiras, bom dia para você, Wildes, bom dia, Cristiliano Paglione, bom dia, Cissa Brito, obrigado pela mensagem que você me enviou, muito obrigado. Bom dia, Neide Rocha, bom dia, Elabora Engenharia, bom dia, Isadora Nunes, bom dia, Isa, beijo no seu coração, bom dia, Leia, bom dia, Lore, minha filha, bom dia para você. Bom dia também para você, Wilda, bom dia, Nicolas, filho querido, bom dia, Silvano Godinho, bom dia para você, Glaucia Jimenez, bom dia, Gisele Braga, bom dia para você também, Lucas Souza, tem feito um trabalho extraordinário aí na divulgação e propagação do Evangelho, compartilhando as nossas lives pelo Instagram e pelos grupos de WhatsApp. Bom dia, Diógenes, meu filho, bom dia para você, Valmir Gomes, bom dia, Valmizinho, um grande abraço para você, bom estarmos juntos, filho. Nayane Rosa, bom dia para você, Nay Diógenes, já falei. Vanessa, bom dia, querida, um grande abraço para você. Eliane Silva, bom dia. Paulo Pereira, bom dia. Bom dia a vocês, você vai chegando e vai compartilhando. Nós precisamos fazer com que essa palavra chegue cada vez mais longe, né? Nós precisamos fazer com que realmente a palavra de Deus possa alcançar pessoas. Olha, existe um esforço hoje muito grande no Brasil e no mundo para levar a vacina contra o coronavírus ao máximo de pessoas que se puder levar, né? A gente tem uma expectativa natural nisso, obviamente, e é lícito que se tenha também. Mas veja, assim como existe um esforço grande para levar a vacina natural, a gente precisa fazer um esforço maior ainda para vacinar as pessoas espiritualmente. Porque a palavra de Deus, ela pode imunizar todo mundo, irmãos, contra todos os ataques do diabo. Não apenas como contra o coronavírus, mas contra qualquer mal que se levante do mundo. Você já imaginou se depois que imunizar toda a população mundial contra o coronavírus, surge uma nova cepa, surge um novo vírus e aí tem que se correr atrás de uma nova vacina? Bom, a palavra de Deus, ela já é remédio, ela já é vacina para todo tipo de males. Então, você pode com certeza propagar na certeza de que ela vai trazer o resultado desejado. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é de fato a esperança, né, de todos aqueles que um dia desejam ter um encontro real com o Senhor. Nós precisamos crescer todos os dias no conhecimento dessa palavra. Nós precisamos crescer todo dia no conhecimento dessa verdade. Então, faz o seguinte, já entrou, dedo no coraçãozinho, dedo no aviãozinho, cada um, compartilha para 50 pessoas. E aí a gente vai crescendo. Ontem nós chegamos a uma marca histórica de 217 pessoas nos acompanhando aqui simultaneamente. Não parou e foi crescendo. E hoje não será diferente. Você vai me ajudar e a gente vai chegar lá. Ninguém sai mais, todo mundo já fica aí conectado e fica esperando e fica aguardando para que a gente possa aumentar. Me fala aí, como tem sido para você receber da palavra de Deus nesses dias? O que a palavra de Deus tem feito na sua vida? Enquanto as pessoas estão entrando, enquanto a gente está aumentando aqui a nossa audiência, vai me falando aí, vai me dando testemunho. Conta aí para mim rapidinho. Me fala aí as experiências que você está tendo nesses dias com a palavra de Deus, como a palavra de Deus tem afetado diretamente a tua vida nesses dias tão intensos. Eu tenho recebido, irmãos, inúmeras mensagens todos os dias, inúmeras, muitas. E agora, algumas delas, as pessoas orando pela minha própria vida. Pastor, eu tenho orado por você, você está no meu coração constantemente. Você está vindo nas minhas orações. E no primeiro momento, né, eu fiquei pensativo. Senhor, por que o Senhor está levantando tanta gente para orar por mim? Será que
tem alguma coisa vindo aí em minha direção, né? Fiquei pensando, aí depois hoje pela manhã eu recebi mais uma mensagem, na verdade duas, e aí na hora me veio algo no coração muito claro. Ele disse, olha, eu estou levantando para que você seja inspirado mesmo para falar, eu estou te levantando nesse tempo para falar para as pessoas, para falar para milhares de pessoas, para que você esteja preparado em tempo e fora de tempo, para quando abrir a sua boca, sair a minha palavra, para que você esteja preparado, para que você esteja realmente guardado e protegido, para que quando for necessário, de fato, eu possa me manifestar através de você. E assim como Deus faz isso comigo, Ele deseja também fazer na tua vida, para que quando você abra a sua boca, a palavra de Deus possa fluir de você de uma maneira extraordinária, para que Deus possa, de fato, através de você, alcançar muitas e muitas vidas, muitas e muitas pessoas em todo o mundo, para que todos nós sejamos de uma forma protegidos pela palavra de Deus. Não somos apenas eu e você, os detentores da verdade, que podemos desfrutar dessa glória que está sendo derramada aqui. Na verdade, o desejo de Deus é que toda a terra seja inundada do conhecimento da glória de Deus. E isso se dará a partir do momento que eu e você estivermos realmente envolvidos e imbuídos em levar essa palavra de uma maneira tão intensa, né, para as pessoas por aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. Eu quero começar dizendo o seguinte: existe da parte de Deus, existe da parte do nosso Senhor Jesus Cristo um interesse genuíno de que nós andemos em novidade de vida. Para pensar, Deus enviou seu Filho ao mundo, isso já foi realmente uma grande ação. Pensar que Jesus abriu mão da sua glória, pensar que Jesus abriu mão de ser Deus e não considerou que ser Deus fosse algo importante demais, que ele não pudesse abrir mão por mim e por você. Então ele abriu mão, deixou de ser Deus e veio aqui para a terra por causa de mim e por causa de você. Então, qual seria o interesse de Jesus se não fosse puro amor por nós? Se não fosse de nos ver vivendo uma vida realmente plena e abundante. Ele mesmo disse isso. Ele disse, eu vim para que você tenha vida. Agora veja, esse eu vim de Jesus para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Meu irmão, só esse eu vim aí, isso denota tantas realidades. Porque esse eu vim de Jesus revela que ele era Deus. Revela que ele não considerou que ser Deus era algo importante demais para ele, que ele não pudesse abrir mão. Revela que ele largou o céu e veio para cá como um ser humano comum. Revela que ele teve que ser criança, ser sustentado, gerado no ventre da sua própria criação. Isso revela que ele teve que se humilhar. Revela que ele cresceu, que ele teve que receber papinha na boca, que ele teve que reaprender a falar. Revela tantas coisas esse eu vim. Então ele passou por todas essas coisas para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Então é interesse de Jesus isso. Além de ter vindo, já ter passado por tudo isso, ele se permitiu ir para a cruz do Calvário. Por quê? Porque ele tem interesse que nós tenhamos uma vida em abundância. Morreu na cruz, sofreu por nós, porque tem interesse de que nós vivamos uma vida abundante. Ao ressuscitar no terceiro dia, apareceu aos discípulos, que naquele momento estava representando todos nós, passou 40 dias entre eles, ensinando-lhes a palavra, deu-lhes o Espírito para que nascessem de novo, porque tinha interesse que nós vivêssemos vida plena e abundante. Depois disso, levantou santos, profetas e apóstolos que, inspirados por Deus, pelo Espírito, escreveram a palavra que nós temos escrita. Então veja, ele passou e fez tudo isso porque ele tem interesse que nós vivamos vida abundante. É interesse de Deus. Deus não está vendo para ver se a gente vamos ver até onde ele vai suportar, depois eu faço uma coisinha. Não, ele já fez tudo para que nós vivamos vida abundante. É interesse do nosso Deus, é interesse do nosso Pai, é interesse dele que nós sejamos livres desses ataques do mal. É interesse de Deus que nós não soframos como tem sofrido o mundo. Você acha que Deus está feliz com tantas pessoas internadas em CTIs? Você acha que Deus está feliz com tanta desgraça que tem causado esse vírus? Não tire da sua cabeça, Deus não é responsável por isso, Deus não está interessado por isso. E algumas pessoas ainda pensam que Deus poderia resolver isso no estalar de dedo e ele está esperando para ver o que vai dar. Deixa eu te dizer, não, queridos, Deus nos deu a autoridade de resolver isso. Primeiro, ele nos deu capacidade de não ter que passar por isso.
Segundo, ele nos deu a autoridade de uma vez imunes, sairmos por aí imunizando outros. Primeiro a gente se imuniza com a palavra, depois a gente sai por aí imunizando outros. Às vezes a gente quer sair por aí imunizando as pessoas, mas a gente ainda não teve um encontro real com Jesus, a gente ainda não entendeu a natureza do seu sacrifício, a gente ainda não foi mergulhado nesse entendimento, a gente ainda não vive a plenitude. Por quê? Por que cargas d'água? Por qual motivo nós deixamos de viver a plenitude do que Ele já conquistou? Sabe, nós vivemos como crentes e a impressão que eu tenho é que a gente está se esforçando para ver se merece. Parece que a gente está se esforçando para ver se a gente vai merecer Jesus fazer alguma coisa por nós. Aleluia. Suco verde da Mama Kátia, bom demais da conta. Então veja, a vida do cristão, irmãos, a vida do crente, a vida do nascido de novo, a vida daqueles que creem em Deus, não é uma vida de esforço para ver se a gente vai merecer que Deus se mova do seu trono para fazer alguma coisa. Ei, Deus se moveu do seu trono no dia que ele decidiu largar o céu e vir para cá. Você acha que ele fez isso por quê? Porque quer que você morra de coronavírus? Hein? Você acha que Deus se arrancou do céu para cá, se humilhou para que você morra de corona? Não! Deus não tem interesse. O interesse de Deus é que você viva uma vida em abundância. Quem está se levantando, quem está fazendo toda essa desgraça, essa calamidade é o diabo. São as últimas cartadas do diabo para ver quantos ele vai levar para o inferno. Para ver se desestimula o amor dos santos. Então a gente precisa deixar de ser crente Nutella e passar a ser crente raiz. Aleluia. Não é as expressões do momento que vocês querem? Eu vou dar a expressão de momento para você. A gente precisa disso, entender. A vontade de Deus, irmãos. Eu fico imaginando Deus no céu, assim, aflito. Claro que Deus não fica aflito, ele já sabe tudo. Mas é só uma expressão para você entender. Deus está lá dizendo assim, rapaz, vai lá, resolve a parada. E o que é que tem nos impedido? O que é que tem nos impedido de viver essas verdades? O que é que tem nos impedido de entender tudo isso? O que é que tem nos impedido de desfrutar de tudo isso? O que é que tem nos impedido e tem nos causado medo? Aqui, ó. Aqui, ó. Uma mente não renovada. Uma consciência de pecado dos quais Jesus já nos perdoou. Jesus já nos perdoou, mas nós cometemos tanto pecado no passado que a memória, o reflexo, né? As lembranças desse pecado nos atormenta. Até porque essas lembranças fazem a gente voltar. Sabe quando você, na adolescência, ia para os parques de diversão, andava de roda de gigante, paquerava, namorava, fez tanta coisa que ninguém sabe, né? Escondido. E aí o tempo passou, você cresceu, amadureceu e fica pensando, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer aquelas coisas? Como é que eu tive coragem de fazer aquilo na roda gigante? Meu Deus, eu sou muito doido, eu sou muito doida, não sei o que, tal. Mas aí esquece, beleza, passou o tempo, você esqueceu, casou, tem filhos, agora já está talvez até com meia idade. Mas de repente vem uma música. Aí você... roda gigante, ai como eu queria estar lá, ai meu Deus, mas será que eu não sou essa pessoa que eu sou vivendo? Deixa eu te dizer uma coisa, o fato de você ter uma memória, uma lembrança, não faz de você um mau caráter não faz de você um filho ingrato não. Jesus pagou o preço, querido, nós falamos isso ontem à noite. O que nos impede de viver de fato a plenitude da graça de Deus é a consciência de obras mortas. Consciência do pecado.
Sabe? A Bíblia diz que nós devemos cuidar da fé e de uma boa consciência. Porque muitos, porque não cuidaram de uma boa consciência, acabaram naufragando na fé. Sabe? Essa vida pela graça, essa vida abundante que Jesus se esforçou, fez o impensável para conquistar para mim e para você, ela só pode ser vivida pela fé. Ela não é vivida de outra maneira não, só que a fé depende de uma boa consciência. A fé depende de você estar consciente todos os dias do sacrifício que Jesus fez por você. Você tem que estar consciente do sacrifício, você tem que estar consciente de que você foi justificado, você tem que estar consciente de que você é filho e filha de Deus, e que Deus está torcendo por você, querido. Deus está torcendo, Deus está desejoso de que você caia em si, abra os olhos, que a ficha caia e você comece a desfrutar daquilo que o Filho já conquistou por você. Aleluia. Então, é nessa perspectiva que nós precisamos caminhar nesses dias agora. O que é que eu mais preciso fazer nesses dias? É ouvir a palavra. O que eu mais preciso fazer nesses dias é ouvir de fato sobre o sacrifício de Jesus. O que eu mais preciso nesse dia é ouvir sobre a graça de Deus. O que eu mais preciso ouvir nesses dias, é me encher desse conhecimento da revelação do Novo Testamento, da obra de Jesus e suas consequências práticas na minha vida. Eu preciso me encher regularmente disso, e à medida que eu vou me enchendo dessas verdades, irmão, eu vou sendo livre da corrupção que há no mundo. Eu vou ficando vacinado contra aquilo que tem lá. Eu vou olhar para todas essas ameaças. Eu vou olhar para essa onda toda que está passando e dizer assim, deixa eu te dizer uma coisa. Coitado do povo que não tem Deus, mas eu estou aqui para ajudá-los. Não é ficar pensando, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer agora diante disso? Deixa eu te dizer, você tem que temer não. Quando você entende o que Jesus já fez, quando você entende quem você é, quando você entende onde você está e os benefícios do reino ao qual você pertence, o medo simplesmente desaparece porque o amor entra em cena. Aleluia. Pessoas que não entendem o fluir da graça de Deus na sua vida, não entendem nada de amor. Não entende nada de amor do tipo de Deus, porque a graça é um dos reflexos do amor, da manifestação do próprio Deus. Aleluia! Eu quero contar uma história para você. Essa história foi contada por Jesus há 2000 anos atrás. E ele tentou explicar a realidade do mundo e os motivos pelos quais nós somos impedidos de desfrutar uma vida plena. Essa história mostra a situação calamitosa em que o homem se enfiou e qual é a solução para você se livrar dessa situação. Eu quero contar para você essa história que o Senhor Jesus contou. A Bíblia diz assim, e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para a terra distante, aonde ele desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou por aquela terra. E ele começou a passar necessidade. Contudo, convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vargens daqueles porcos, ninguém lhe dava coisa alguma, absolutamente nada. Quando finalmente ele caiu em si, ele disse, há
Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, preste atenção, o rapaz disse, eu vou retornar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado filho de Deus, ou seu filho. Por favor, trate-me. Olha o que ele disse. Por favor, me trate como um de seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, vá depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Pois bem, todo mundo já conhece essa história aqui. Chegamos a 11h20 da manhã. Nós temos agora 140 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Infelizmente, os números nos hospitais crescem continuamente a cada dia de pessoas internadas, de leitos lotados e pessoas em casa, clamando a Deus, chorando os seus doentes e os seus mortos. Vamos fazer com que essa mensagem chegue às pessoas que estão em casa, lutando para que eles entendam e tenham a palavra certa. Hoje, no final dessa live, eu vou fazer uma oração por essas pessoas que estão em casa, ensinando-as a reagir aos ataques do diabo. Você pode me ajudar nessa empreitada agora, fazendo o quê? Você, 140 pessoas aí, compartilhando, colocando o dedo nesse avião, e independente se você já compartilhou hoje, compartilhar de novo, para 50 pessoas. Gente, eu tenho certeza absoluta que nem todos os 140 vão compartilhar, mas é uma pena, porque nós somos crentes, e se nós somos crentes, qual é a dificuldade que nós temos de espalhar a palavra? Ah, ele quer fazer isso para poder aumentar o dinheiro. Não, queridos, eu quero fazer isso para a palavra chegar mais longe. Eu quero chegar a isso para essa palavra alcançar as pessoas que estão sofrendo agora e não sabem o que fazer. Eu quero que essa palavra se espalhe, porque eu sei que tem pessoas que estão morrendo e que tudo que elas precisavam era ouvir uma palavra dessa. É só por isso, é porque nós somos crentes. Por favor, compartilha, gente, para mais 50 aí. E vamos aumentar o alcance todos os dias. Se todos os dias a gente alcança aí 200 pessoas, pelo menos. Todos os dias, queridos. Isso se espalha de uma maneira muito mais rápida e nós crescemos. E quanto mais crescemos, mais pessoas nós alcançamos. Você já pensou se os grandes influenciadores digitais do mundo tivessem propagando essa palavra que eu estou pregando para você? Então compartilha também com os grandes influenciadores, coloca o nome deles aí, envia para eles também, quem sabe eles vão abrir. Bota o Whindersson Nunes aí, bota Tirulipa aí, bota todo mundo, rapaz. Compartilha, quem sabe eles vão abrir uma hora dessa e vão ver essa mensagem. E aí, o Espírito Santo vai tocar-lhes o coração. Façam isso agora. Façam isso agora. Então veja, enquanto eu tomo minha água aqui. A Bíblia narra uma história interessante. E eu quero que você tenha logo em mente, de antemão, que o objetivo de Jesus em contar essa história não era emocionar o seu público, a sua plateia, não. Jesus vai contar uma historinha para o povo ficar emocionado. Não. O objetivo de Jesus era abrir os olhos e ensinar. O objetivo dessa história é abrir teus olhos. O objetivo dessa história é que você se identifique com esse personagem aqui. E entenda definitivamente quem é seu pai. Entenda definitivamente como a graça de Deus opera. O objetivo dessa história é você ser tocado, mas não nas suas emoções, mas na revelação do Cristo, mas na revelação do Filho de Deus. Esse é o objetivo
dessa história. Então ponha isso na sua cabeça. Essa é a tua história. Essa é a minha história. Essa é a história de todos nós. Ah, pastor, mas eu nunca saí de casa, peguei a herança de meu pai. Não da casa natural, mas você saiu do céu. Você se desligou do céu. Você um dia nasceu em Deus. E aí você precisa entender, a Bíblia diz que o pai tinha 2 filhos. E aí eles questionaram a herança. Veja, Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu já falei isso aqui uma centena de vezes, eu vou repetir. Quando nós somos criados seres espirituais. Imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus, uma extensãozinha de Deus, um pedacinho de Deus, o menininho de Deus, a menininha de Deus. Nós somos de fato, irmãos, família ali de Deus. Nós não nascemos em outro canto e Deus nos adotou, não. Nós nascemos no quarto do Palácio Real. Nós nascemos lá naquele canto especial onde o nosso Pai preparou lá no céu para nós. Nós somos gerados em Deus, irmãos. Nós somos gerados dentro das suas entranhas, nós fomos gerados pelo Pai, nós somos gerados por Deus, nós somos de fato filhos do Altíssimo, nós somos gerados pelo Criador. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero que você entenda isso. Você, o dia do seu nascimento, o dia da sua concepção em Deus. Você não nasceu em um cantinho lá e Deus dizendo, olha, igual ele fez a terra, igual ele fez... Não, não, não. Ele fez você dele, você foi gerado nas entranhas de Deus. Imagina isso, o ser celestial lá, grávido de você, me permita dizer dessa forma metafórica, o ser espiritual lá, o glorioso do universo te gerando, e você nascendo olhando para ele, é porque você não se lembra, nenhuma criança lembra do seu próprio nascimento, não. Você se esqueceu disso, mas essa foi a tua realidade. Deus primeiro gerou você nele. É por isso que ele pode dizer, ei, eu te conheço antes de você ser formado na madre. Eu te conheço antes. Por que ele te conhece antes? Porque foi ele que te gerou antes de você ser filho de um homem e de uma mulher na terra, o qual ele te deu como herança. A Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor. Quando um homem e uma mulher entram em concepção na terra, em uma relação sexual, da qual um espermatozoide entra no óvulo, então Deus lá do céu, depois de já ter gerado você nele, soprou você dentro daquele primeiro embriãozinho que foi formado pela fecundação. Deus fez uma viagem com você, trazendo você do céu para o ventre materno, como ele fez com Jesus. É por isso que ele te conhece antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Por quê? Porque ele antes gerou você nele. Você foi gerado em Deus, você foi gerado no Criador, você foi gerado no Deus extraordinário. Você esse ser, imagina, irmão, quando você tem o primeiro filho, eu não sei se você se lembra, mas quando eu tive meu primeiro filho, o Pedro, é claro que todos eles têm a mesma emoção, mas o primeiro é diferente, você fica com expectativa. Deus criou uma expectativa durante a eternidade de gerar a humanidade, de gerar o seu filho, e ele gerou. Então a primeira coisa que você precisa entender aqui é que você é filho de Deus. Filho. E aí Deus te coloca na terra, ou seja, você cresce um pouco, depois da sua gestação, você cresce um pouco, cai a ficha, agora está um pouco mais madura e começa a observar tudo que Deus criou, e o que ele criou para você foi a terra. A Bíblia diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, sobre toda a terra. Deus deu domínio sobre todas as obras das suas mãos. É isso que a Bíblia diz. Deus nos deu domínio, Deus nos deu governo. Aleluia. E nós agora olhamos para tudo que Deus criou. E diz assim, poxa, isso aqui tudo é meu. Deus me deu tudo isso. Poxa vida, por que eu preciso dele? Sabe, eu já vi essa história, naturalmente falando, inúmeras vezes. De filhos que nunca trabalharam, nunca fizeram nada na vida e crescem, e quando chega na fase adulta, olha para tudo que o pai construiu e diz, olha como eu sou rico, olha como eu tenho tantas coisas. Ele nunca fez nada. Nós não criamos nada, nós não criamos um passarinho sequer. Nós não criamos uma formiga, uma borboleta, nós não criamos nada. Mas Deus nos deu tudo por herança. E aí nós nos enchemos de orgulho, vaidade,
O filho olha para aquilo que o pai criou e disse, poxa vida, eu com isso aqui nas mãos, do jeito que eu sou inteligente, do jeito que eu sou criativo, do jeito que eu sou empreendedor, meu pai é muito ainda quadrado, cabeça pequena, mas se fosse eu no lugar dele, no dia que ele me der a minha parte da herança, eu vou viver uma vida e ele vai ver como é que essa vida funciona, ele vai ver como eu sou muito mais esperto e consigo ter uma vida muito mais divertida. Aí a Bíblia diz que nós pegamos a parte da herança. Pai, eu quero minha parte. Estou afim mais de viver aqui não. E rompe com Deus. O filho rompe com o pai o relacionamento. Porque agora ele se acha no direito de desfrutar da herança. Mas a herança não foi ele que conquistou, foi o pai que deu. Pense nisso aí, lembre-se disso. Se ele nunca fez nada, queridos, se ele nunca criou nada e ele está usufruindo do que o pai deu, uma hora isso acaba se você começa a consumir. Uma hora isso acaba. O que ele quer dizer com isso? Que os seres humanos, quando tomaram a decisão de pecar para se divertir, porque achavam que a vida do pecado era mais divertida do que a da santidade, eles pegaram a vida de Deus, pegaram a vida biológica aqui que Deus tinha dado, que era sustentada pela vida bio, ou pela vida zoe, né? A vida humana, natural, terrena, que é sustentada pela vida espiritual. Ele disse, não, aqui tá bom. Isso aqui é a minha herança. Meu. Bom, vou romper com Deus e vou viver a minha própria vida. Aí a Bíblia diz que ele toma a sua parte da herança e o pai deixa. Vai. O que eu posso fazer? Eu te amo, vai lá. Então Adão pecou, rompeu com Deus, se desligou. Deus recolhe o seu cavalinho e volta a operar no reino dos céus apenas. E o homem assume agora o controle da vida na terra. Por si só. Por si só. Mas Deus, irmãos, não ficou com raiva do homem não, você acredita? Você acredita que Deus não ficou chateado? Por quê? Porque ele é amor. Deus não ficou bravinho, não. Agora ele vai ver comigo. Não, não, não. A graça não permite, a natureza dele não permite. Deus disse, tá bom, filho, vai. E Deus ficou olhando, de longe, observando. O espaço que ele tinha, ele acompanhava. De vez em quando ele ainda dava um pitaco. Faz assim, vai dar certo. E o homem ainda achava ruim. E aí em Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus disse, pronto, agora o meu espírito não pode mais agir no homem para sempre, porque ele se tornou carnal. Se tornou carnal. E aí, infelizmente, a vida dele agora será só 120 anos. Veja, até aquele momento, Deus estava tentando a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. E foi desperdiçando tudo quanto tinha. Até que acabou toda a herança que ele consumiu. Ele carregou consigo. E a herança acabou. E a Bíblia diz que ele agora procura um fazendeiro da região onde ele está e o convence a ser seu empregado, arrumar um emprego. Pega essa. Veja, o homem pecou no Éden, irmãos, e viveu ali, tentando controlar a sua vida, até que ele percebeu que estava em uma situação calamitosa. Aí o que ele fez? Convenceu um homem a ser seu patrão. O que significa isso? Ele pediu a lei. Ele pediu, tentou ver se conseguia reconquistar a sua vida debaixo da lei. Aí a lei veio como um patrão. Veio. E aí a Bíblia diz que ele passou a cuidar de porcos, uma vida miserável debaixo da lei. E ele desejava, ele tinha uma vontade de se alimentar de novo. Mas a lei não lhe dava coisa alguma. A lei é incapaz de justificar qualquer pessoa. A lei é impossível
trazer os benefícios que você espera, praticando coisas. Veja, lembre-se que ele arrumou alguém para que fosse-lhe um patrão. Como é que funciona um trabalho, irmão? O patrão vem cá e diz, olha, eu trouxe comida para você, você não precisa trabalhar não, filho. Fica aqui, eu quero cuidar de você. É isso que um patrão faz? Responde para mim, por favor. É isso que um patrão faz? É isso que um patrão faz? Conta para mim. Um patrão cuida de você como um filho, como um pai cuida de um filho? Ou um patrão exige que você trabalhe para receber algo em troca? Aleluia. Então veja, a Bíblia diz que ele agora convenceu um fazendeiro da região a lhe dar um trabalho, e ele foi cuidar dos porcos numa região distante. Estando lá, ele teve vontade de comer as alfarrobas, as vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Pega isso. Debaixo da lei, ninguém recebe nada. A troco do trabalho, ninguém recebe nada. Então, ó, se essa é a nossa história, veja, debaixo da lei a gente não consegue. Já está claro. Não adianta você se esforçar, dizer, eu vou me esforçar para orar mais, para ver se Deus olha a minha causa. Ei, você não vai receber nada. Deus não trabalha assim. Você tá debaixo de outro Senhor e não Deus. Aí ele cai em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. E aí começou a pensar, poxa vida, na casa do meu pai. Onde é a casa do pai? Ligado ao céu. Vivendo de maneira celestial. Vivendo debaixo do reino de Deus. Ele disse, na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu. Na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu. Ou seja, quando ele olha para a condição que ele está e olha para onde ele saiu, e ele vê Deus como pai, o homem olha e vê e diz, poxa vida, os anjos que foram criados para nos servir, agora têm uma condição superior à dos homens. É isso que ele está dizendo. Até os anjos que foram criados para nos servir estão numa condição de superioridade aos homens que decidiram viver por conta própria. Aí ele disse, vou voltar. Agora pega isso, ele se arrependeu, caiu em si e vou voltar. Agora, esse voltar dele, até agora, não foi um voltar de arrependimento real. Ele só está voltando por uma necessidade. Ele só está voltando por causa da comida. Ele não está voltando por causa do pai. Preste atenção nisso. Ele não está voltando porque ele ama o pai, ele está voltando porque ele está com fome. Ele está voltando porque ele está comendo com os porcos. Sabe, quando nós voltamos para Deus, não voltamos porque amamos a Deus. Voltamos porque estamos com fome. Voltamos pelas necessidades supridas. A maioria de nós voltou para Deus porque sabe que estava vivendo uma vida desgraçada. Voltamos por causa das necessidades. E aí voltamos para Deus. E voltamos pensando dessa maneira. Ah, eu não sou digno mesmo, eu sou um miserável. Eu vou tentar convencer Deus de me dar um emprego. Eu vou convencer a Deus de me dar um emprego. Vai que eu consigo, através de uma semana de oração, talvez. De um jejum de 40 dias, eu consigo alguma coisa dele. Aí ensaiamos um discurso. Ensaiamos o nosso discurso e dizemos, eu vou chegar diante dele e vou dizer, pai, eu pequei contra Deus, pequei contra o céu, não sou digno, seja mais... Falsidade. Tudo por causa do recurso. Falsidade. Agora o sentimento de culpa toma o coração dele. Como eu fui um idiota, como eu fui um imbecil quando eu pratiquei isso ou aquilo. Deus não vai querer me dar, eu tenho que convencer ele. Eu preciso preparar um discurso religioso para convencer meu pai de me amar. E deixa eu dizer, Deus não precisa ter um discurso religioso, não, ele é teu pai, querido.
Deus não precisa do teu discurso religioso, não. Me perdoe. Abre mão do teu discurso religioso e volta para casa inocente. Volta para casa sabendo que você tem um pai. Ele voltou para casa ensaiando o discurso religioso. Mas quer saber, queridos, a Bíblia diz que quando ele estava longe, o pai o avistou. Não foi ele que avistou o pai, não, querido. Foi o pai que o avistou. Não foi ele que veio em direção a Deus, foi Deus que foi em direção ao homem. O homem está aqui na terra ensaiando seus discursos religiosos e Deus vem em direção a nós. Deus veio em direção a nós. Deus veio em direção a seus filhos. E aí, chegando perto, o abraçou e o beijou. A ação foi de Deus, isso é graça. Deus tinha todos os motivos do mundo para nos condenar. Deus tinha todos os motivos do mundo para passar um sabão na nossa cara. Deus tinha todos os motivos do mundo para nos negar qualquer coisa. Deus tinha todos os motivos do mundo, irmão, para dizer: não quero ver mais sua cara, seu irresponsável. Não quero ver mais sua cara, o seu cara de pau. Vai viver com o que você saiu, você não queria viver. Deus tinha tudo, irmão. Mas ao contrário, a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira. Nos amou de tal maneira que deu o seu único filho por nós. Ele é pai. Aí Paulo diz: vem cá, pelo amor de Deus, para pensar um pouco. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Aquele que não teve problema em entregar o filho por nós. É isso que ele está dizendo. Você acha que ele não vai ter interesse em que você viva uma vida plena? Você acha que ele vai reter o que te guarda e te protege do coronavírus? Aquele que não poupou o próprio filho, aquele que não achou difícil entregar o filho por nós, você acha que não te daria o dinheiro necessário para resolver o problema financeiro da tua casa? Ele que veio em nossa direção, ele que veio, nos abraçou e nos beijou, ele que veio e nos deu Jesus de Nazaré, ele veio em nossa direção. E nós ainda continuamos, ensaiamos o discurso, temos que fazê-lo. Aí chegamos diante dele, depois de toda a demonstração de amor, e ficamos pagando de arrependidos. Oh Pai, errei contra o céu, errei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ei, claro que não é. Mas não é por causa do que você fez, não. É porque ele te ama. É porque ele é teu pai, criatura. A Bíblia diz que ele disse: esquece o discurso religioso. E aí ele faz algo interessante. A Bíblia diz que ele chamou os seus servos e mandou trazer para ele uma nova roupa. Uma roupa nova, limpa. Por quê? Para que ele não olhasse para si e ficasse se lembrando da roupa que ele cuidava dos porcos, para que ele possa olhar para si e ver uma roupa de glória, de luz, uma majestosa, sabe? Esse homem não era pobre, esse homem era rico. Ele agora olhava para a roupa e o valor que ele tinha carregando aqui, daquilo que Deus lhe deu, sabe? Vestes de justiça. Você está vestido em vestes de justiça para que você não se esqueça dos trapos de imundícia que você viveu lá atrás. A Bíblia diz que ele vem e coloca de volta um anel no dedo que simboliza respeito, que simboliza a autoridade do pai, para que você olhe para aquele e diga assim: eu tenho autoridade, eu sou filho mesmo. Está aqui no meu dedo, foi meu pai que me deu. Não foi eu que conquistei com o meu discurso religioso, não. Foi meu pai que me deu. Ele coloca ali sandália nos pés. Sabe, os escravos daquela época andavam descalços. Os filhos calçados. Então, para que ele não tivesse dúvida de que ele era filho e não escravo, Deus colocou em seus pés sandálias. E por fim, a Bíblia diz que ele matou um bezerro e fez uma festa. Matou uma novilha e fez uma festa. Para quê? Para que ele se lembrasse da festa, da morte da novilha. Todos os dias, e se esquecesse do seu passado. Para que a sua consciência de pecado não lhe derrubasse da posição de filho. Para que ele se lembrasse mais da festa do que do discurso religioso. Tudo isso o pai fez para que ele tivesse experiências.
que fossem maiores do que as experiências passadas, as quais ele tripudiou sobre o nome do Pai. O Pai, porque o amava, esqueceu o seu passado. O Pai, porque nos ama, jogou o nosso pecado no mar do esquecimento. Essa é a minha e a tua história. Esse é o momento de você esquecer e jogar fora o teu discurso religioso. Deus não está interessado nesse discurso seu. Deus está mais interessado em você. Ele disse, este meu filho, estava morto, mas foi ressuscitado. Este meu filho, você, estava perdido e foi achado. Foi Deus que disse. Nós dizemos, eu não sou digno de ser chamado de filho. E o pai diz, este meu filho estava morto. Ei, ele não disse, esse safado estava morto e agora que ressuscitou eu posso chamá-lo de filho. Ele disse, este meu filho estava morto. Era meu filho, mesmo morto. Era meu. Morto, mas eu nunca descartei. Era meu filho. Eu nunca joguei ele fora. Eu o vi comendo com porcos, mas era meu filho. Este meu filho. Meu filho. Não era esse pecador miserável, não era esse meu filho. Deus disse, esse meu filho, ele era meu filho, sempre foi meu filho. Foi por ele que eu enviei Jesus, esse é o meu filho. Quem se vê pecador é você, sabe? Quem se vê miserável é você. Deus vê você como filho. Sabe, o que nos tira, o que nos rouba a oportunidade, o privilégio de desfrutar de tudo isso aí e viver livre dessa pressão do mundo é esse ranço do pecado que nós carregamos. Essa consciência, complexos de culpa pela vida que vivemos. Deixa eu te dizer, você estava morto, você ressuscitou. É isso que importa. Morto não responde pelos seus atos. Um morto não responde pelos seus atos. Preste atenção nisso. Um morto não responde. Morto não paga pelo crime que cometeu. Morto. Você estava morto. Ele disse, este meu filho estava morto. Morto. Mas foi ressuscitado. Esse meu filho estava perdido. E foi achado. Como é o nome disso, pastor? Graça. Paternidade, amor de pai que você não faz ideia. Que nunca te viu como um miserável. Nunca te viu como empregado e nunca te verá. E não é desse modo que você vai alcançar algo dele, não. É se rendendo à verdade que ele é seu pai. É recebendo o amor de Deus. Sabe por que nós erramos? Porque nós queremos nos esforçar para provar a Deus que nós o amamos para ver se ele faz algo por nós. Pai, eu vou provar para você que eu te amo. Orando essa semana inteira, 1 hora por dia. Eu vou te provar. Pai, eu vou te provar que eu te amo fazendo um jejum. Pai, eu vou te provar que eu te amo ficando 1 mês sem pecar. Pai, eu vou provar para você que eu te amo. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente vive tentando provar para Deus que a gente o ama, na expectativa dele fazer algo por nós. Ei, não é isso que vai te dar a segurança. É você receber o amor de Deus. É você ser convencido de que ele te ama independente de. O amor dele é incondicional. O que você precisa é se convencer desse amor, que ele ama você. Você não precisa convencer ele que você ama ele, ele sabe se você ama ou não. O que você precisa é se convencer que ele te ama. Imagina. Você tem um pai que te ama e que tem todas as respostas que você precisa. Você acha que ele vai esconder de você? Você tem um pai que você sabe que te ama e ele tem tudo, toda a comida, todo o dinheiro, e você acha que ele vai deixar você passar necessidade? A questão é, se convença do amor de Deus por você.
Sabe qual vai ser o resultado disso? Sabe? E pelo resultado, você sabe se você entendeu ou não o amor de Deus. Sabe como é que você vai entender se você realmente entendeu o amor de Deus por você? Isso é muito mais profundo do que o que você imagina. Não adianta você dizer, eu entendo, eu sei. Não, não, não. É muito mais profundo, ó. Muito mais. Muito mais do que o que você imagina. Você está convicto de que Deus te ama é muito mais intenso, muito mais profundo do que o que você imagina. É tanto que Paulo escreve isso inúmeras vezes, várias vezes a mesma coisa. Ele diz: compreender o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, entender o amor de Deus em Cristo. Porque quando nós entendemos o amor de Deus por nós, que é a sua graça em manifestação, quando nós entendemos o amor de Deus por nós, irmãos, nós vamos manifestar a plenitude de Deus na terra. Jesus em todo o tempo diz: o Pai me ama e eu amo vocês. Jesus fez o que fez porque ele tinha consciência plena do amor de Deus por ele. Quando nós estamos convencidos que Deus nos ama, a nossa reação é amar quem está à nossa volta. Nós não precisamos levar o amor para cima, agora nós levamos o amor para baixo. Porque o amor vem como cachoeira sobre nós. O amor vem de uma maneira a nos inundar, o amor de Deus. E o amor de Deus que nos inunda, e nós entendendo esse amor, a gente transborda em amor para o próximo. Transborda em amor para aqueles que estão à nossa volta. É assim que eu sei se eu entendi ou não o amor de Deus. Se você está pensando só em como resolver o teu problema, você não entendeu. Você quer um patrão e não Deus. Quando você tem com o seu discurso religioso só para resolver a sua fome, você não entendeu o amor do Pai por você. Se você entendeu o amor do Pai por você, a sua reação é transbordar desse amor. Você passa a ser um imitador de Deus. É o que a Bíblia diz. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Então busque compreender o amor de Deus por você. Busque meditar nessas coisas. Como é que eu vou meditar? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisso entendemos o amor em que Cristo ter dado a sua vida por nós quando nós éramos pecadores. Essa é a maneira de você entender o amor de Deus, a plenitude. Comece a pensar no que foi para Deus dar Jesus para morrer na cruz. O que representou isso para Deus? O que representou para Jesus ter que largar a mão de ser Deus? A humilhação que ele passou, isso é amor. Isso é amor. Nós não entendemos o amor de Deus nas emoções, não. Nós entendemos o amor de Deus nas meditações. Pensa. Passa o dia inteiro hoje pensando no que Deus fez por você. Isso é amor, não é o que ele sentiu por você, é o que ele fez. O que determina o amor não é o que nós sentimos, é o que nós fazemos. Sentir é emoção, irmãos. Os sentidos é a herança de Adão. As ações pelo Espírito são herança de Deus e de Jesus de Nazaré. Não leve o cristianismo para as emoções, porque não cabe. Não leve, irmãos. Não caminhe no cristianismo para o âmbito das emoções. Não cabe. Pastor, eu tenho que anular minhas emoções? Claro que não. Mas você não pode viver por elas. Não são as suas emoções que determinam. São as suas ações movidas pelo Espírito. São as suas ações que determinam. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se livre da culpa. Se livre da consciência de pecado. Se livre dos discursos religiosos. Se aproxime de Deus como um filho se aproxima do pai, sabendo que ele te ama e não para resolver os seus problemas. Seus problemas já foram resolvidos.
quando você nasceu na família de Deus. Todas as coisas vão se encaixar perfeitamente ao longo do tempo. Mas se aproxime de Deus como um filho que se aproxima do pai, porque sabe que o pai lhe ama e não por interesse. Esqueça seus discursos religiosos. Funciona nada para Deus. Absolutamente. Não funciona nada para Deus. Quer fazer uma pergunta aí? Vamos ler uma pergunta aqui, eu vou ver que pergunta que tem aqui. Se quiser mandar, manda aí. Alguém perguntou, pastor, como fazer a obra nesse tempo? Boa pergunta, não é? Como fazer a obra nesse tempo? Irmão, essa ideia que nós temos de fazermos a obra de Deus, se não for bem entendida, se torna mais um discurso religioso. Mais um discurso religioso. Desculpa aí a franqueza, mas essa história de fazer a obra de Deus, né? Se você não entender definitivamente, vai se tornar mais um discurso religioso. Por quê? Vou te explicar. Eu tenho aqui o meu filho espiritual, Cristiliano Paglioni. Está aqui comigo, me acompanhando, assistindo aí. Cristiliano Paglioni. Ele é construtor. Construtor. Ok? Ele é construtor. E aí, Cristiliano Paglioni, tá aí, ó. Ele tem vários colaboradores ou funcionários. E ele está construindo um prédio onde vai ser sediado a nossa igreja de crianças aqui em Belo Horizonte. Então ele está fazendo uma obra. Mas ainda que seja o Cristiliano Paglioni que está construindo lá, não é ele que põe a mão na massa, não. São os seus funcionários, colaboradores. Eles estão construindo, eles estão fazendo a obra do Cristiliano para o Senhor do Cristiliano. Qual deles, Cristiliano, trabalha de graça? Qual deles trabalha de graça? Me diga. Me diga aí, qual deles que trabalha de graça? Responde para mim. Ninguém, disse ele. Veja, por mais que eles amem aquilo que eles fazem, por mais que eles amem estar ali na igreja, no convívio dos irmãos e trabalhando, eles trabalham na expectativa de receber algo em troca. Eles estão fazendo a obra na expectativa de receber algo em troca. Deus nunca nos chamou para fazer obra nenhuma. Deus nos chamou para viver pela fé. O justo viverá pela fé. Para Deus tudo já foi consumado. Tudo já está pronto. A única coisa que ainda não está pronto e que precisa ser trabalhado somos nós. Então, a forma de Deus fazer com que nós cresçamos é fazer com que nós nos desenvolvamos na terra. Então nós fazemos coisas, mas o que nós fazemos tem como objetivo desenvolver nós. Então veja, ao invés de nós estar fazendo a obra de Deus, é Deus que está fazendo a obra dele em nós. Deus é que está fazendo a sua obra em nós. Sabe, Deus me chamou aqui para ser ministro do Evangelho. E como ministro eu estou aqui fazendo o quê? Pregando a palavra. Mas quando eu estou aqui, eu não estou fazendo favor para Deus, fazendo a obra de Deus para receber. Não. Deus está usando essa estratégia para desenvolver quem eu sou. Cada dia que eu venho para aqui, eu me torno mais parecido com aquilo que eu fui criado para ser e fazer. Então veja,
Quando Deus criou o homem, ele disse: agora cresça, se multiplique. Avança, ser produtivo. Tudo já estava pronto. Ele é que deveria crescer e se multiplicar. E não as coisas. Então, como é que nós... Eu entendo quando as pessoas dizem fazer a obra, mas até essa frase, fazer a obra de Deus, ela é religiosa. O que nós precisamos é viver o propósito pela fé. É isso que nós precisamos fazer. Viver diariamente o nosso propósito pela fé. Aleluia. Para isso sim nós somos chamados. E aí, à medida que nós fomos desenvolvendo o nosso propósito pela fé, nós vamos crescendo e nos tornando cada dia mais parecidos com Deus. Porque o objetivo final é ser imagem e semelhança de Deus. Representar Deus na terra, na sua plenitude. Então para de ficar preocupado em fazer obra. Viva pela fé, e isso é suficiente. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. Viva o evangelho. Seja minhas testemunhas. Você prega à medida que você vive o evangelho. Se for necessário, você abre a boca e fala. Mas a verdade é que não adianta nada você abrir a boca quando você não é. Nunca vai trazer resultado. Bom, calaram-se as perguntas. Eu acho que está na hora da gente se despedir temporariamente. E logo mais, às 23 horas, um novo encontro marcado com você para dar continuidade nesse tema tão poderoso que nós estamos abordando essa semana, não é? A nossa filiação em Deus e a disponibilidade de Deus pela graça de nos alcançar em todas as nossas necessidades. Deus deseja no nosso coração. Então veja, deixa eu só fechar algo aqui que o Espírito Santo está comunicando no meu coração. Por que nós precisamos pregar? Por que nós precisamos, entre aspas, fazer a obra de Deus? Não é pelas pessoas não, é por nós. É pelo que Deus fez por mim e por você. Paulo disse assim, olha, o amor de Cristo é que me impulsiona a viver e fazer tudo o que eu faço. Quem mais no mundo fez a obra de Deus do que Paulo? Quem mais no mundo fez a obra de Deus do que Paulo? Mas Paulo não estava trabalhando para Deus, ele disse, eu me sinto devedor pelo que Cristo fez por mim. É o amor de Cristo que é a minha motivação diária para viver o cristianismo em sua intensidade. É a compreensão do amor de Cristo. É entender de fato a salvação. É entender a redenção. É entender a plenitude do sacrifício de Jesus que me impulsiona, que me motiva todo dia a fazer a obra. Eu não estou fazendo a obra de Deus, eu estou vivendo para Deus. Eu estou cumprindo o meu propósito sobre a terra. Eu estou de fato correspondendo apenas ao amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus. Tá bom? Beijo. Seu papel é fazer com que esse conteúdo chegue cada vez mais distante. Terminou a live, mas você pode continuar compartilhando. Compartilha. Depois que estiver lá salvo no IGTV, você vai enviando para as pessoas que você sabe que pode receber e que vai fazer diferença na vida delas. Você pode mandar por link também para os grupos de WhatsApp da tua família. Sabe como fazer? Clica lá no IGTV depois e lá diz copiar link. Aí você faz um grupo da família, coloca o link lá e manda. E as pessoas vão receber. E vão ser abençoadas, e vão ser transformadas, e vão ser guardadas e protegidas por essa palavra em um tempo tão complexo. Enquanto o mundo está ouvindo todos os relatórios do diabo, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir o jornal, está ouvindo aqui as notícias, você vai virar, eita, estamos todos mortos, estamos perdidos. Se você ler a Bíblia, você vai virar e vai dizer, estamos todos salvos, estamos guardados e protegidos. É você que decide o que quer fazer chegar nos seus ouvidos, em seu coração. Beijo no coração de vocês.
E até logo mais às 23 horas, em nome de Jesus.